Olá! Bora desvendar um quebra-cabeça que está cada vez mais visível nas ruas do Brasil? É sobre uma aliança surpreendente entre fé e política. Uma ideia que viajou por continentes e séculos para chegar com tudo nos nossos dias. Ok, vamos lá. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é essa aqui. O que explica a gente ver tanta bandeira de Israel por aí? Em comícios políticos, em eventos de igreja, não só no Brasil, mas em vários lugares da América Latina. É um fenômeno bem recente e, olha, vai muito além de uma simples questão de diplomacia. E não é algo pequeno, não. A bandeira virou um verdadeiro símbolo de identidade política. Ela aparece dentro e fora de muitas igrejas pentecostais e é uma peça central em eventos gigantescos como a Marcha para Jesus. E o mais interessante é que esse mesmo padrão se repete em outros países, Guatemala, Colômbia, Chile, o que mostra que é uma tendência bem maior. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa voltar no tempo. A chave para esse quebra-cabeça não está na política de agora, do século XXI. A origem de tudo isso está numa interpretação da Bíblia que nasceu lá na Europa no século XIX. A ideia central por trás de tudo isso é o chamado sionismo cristão. De um jeito bem simples, é a crença de que os cristãos têm um dever, que estaria na Bíblia, de apoiar o direito do povo judeu à terra de Israel. E por isso, eles deveriam defender essa causa ativamente. E o motor teológico que move o sionismo cristão é uma coisa chamada dispensacionalismo. Pensa assim, é como se a história da humanidade fosse um livro dividido em vários capítulos, ou dispensações. Em cada capítulo, Deus se relaciona com as pessoas de um jeito diferente. E nessa interpretação, a nação de Israel tem um papel fundamental, quase de protagonista, no último capítulo dessa história toda. Então a lógica é bem direta. Olha só. Primeiro, as profecias da Bíblia devem ser entendidas ao pé da letra. Segundo, o Estado de Israel, esse que existe hoje, é central para o plano de Deus. Terceiro, a reunião dos judeus em Israel é um sinal necessário para a segunda vinda de Jesus acontecer. Juntando tudo isso, o que acontece? Apoiar Israel se torna um jeito de ajudar a cumprir a profecia. Para essa visão, não é só um ato político, é quase como acelerar a volta de Cristo. Certo. Mas como essa ideia que nasceu na Europa e ficou forte nos Estados Unidos, veio parar aqui no Brasil? Bom, não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento, sabe? Quase um século de fogo baixo até virar o movimento que a gente vê hoje. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa jornada. Enquanto coisas gigantescas aconteciam no mundo, como a própria criação do Estado de Israel, as sementinhas dessa teologia iam sendo plantadas por aqui. Mas, como dá para ver, por muitas décadas ficou mais no campo do debate teológico do que no movimento de massa. Dá para a gente destacar alguns marcos importantes aqui. Lá em 1920, um pastor já publicou um livro chamado Maranata com essas ideias. Depois, nos anos 40, a vinda de missionários americanos ajudou a espalhar ainda mais essa teologia. E aí vem uma virada importante nos anos 70. A ONU aprovou uma moção que gerou muita polêmica. E, em resposta, pastores brasileiros publicaram livros defendendo Israel. Foi aí que uma crença teológica virou, abertamente, uma posição política. Isso tudo leva a gente para uma outra pergunta. Se essa crença já existia há tanto tempo, o que fez ela virar esse ativismo político tão forte que a gente vê hoje? O que de fato acendeu o pavio dessa história toda? Mas antes, é super importante fazer uma distinção. Uma coisa é o que a gente chama de filosemitismo, que é uma admiração pelo povo judeu, pelo Israel da Bíblia, manifestada em viagens, na cultura. Outra coisa, bem diferente, é o sionismo cristão. Esse é um ativismo político claro, para apoiar as políticas do Estado moderno de Israel. É a passagem de um para o outro que a gente precisa entender. O primeiro grande catalisador foi um movimento global chamado Nova Reforma Apostólica. A ideia central deles é que os cristãos não devem só esperar o fim dos tempos, mas agir para ter domínio sobre todas as áreas da sociedade, política, cultura, tudo. E os líderes brasileiros ligados a esse movimento adotaram o sionismo cristão como uma de suas bandeiras, criando uma rede super organizada para a mobilização política. O segundo catalisador foi o turismo religioso. A experiência de visitar Israel cria uma conexão pessoal muito forte. Essa frase aqui do apóstolo René Terranova, um líder importante desse movimento no Brasil, diz tudo. Ele conta que depois de uma viagem em 1994, as escamas caíam dos olhos. A crença que era só teoria virou algo pessoal, uma paixão que alimenta o ativismo até hoje. E aí, todas as peças se encaixam. A teologia do século XIX, que foi se espalhando devagar no Brasil, de repente encontrou esses dois catalisadores. Um movimento organizado e uma experiência pessoal forte.
e a soma disso tudo criou uma força política nova e muito influente no nosso cenário nacional. Olha esse número, 15. Em 2018, esse foi o número de pastores da América Latina, incluindo brasileiros, que foram convidados para uma reunião especial em Israel. E pode ter certeza que esse encontro não era só sobre fé. E a prova desse alinhamento político está aqui. O então primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu diretamente a esses líderes religiosos que eles fossem uma ponte espiritual, um elo para influenciar seus próprios governos. Foi o encontro da missão profética com a estratégia geopolítica, preto no branco. E os resultados são bem concretos. A gente vê isso no aumento de grupos parlamentares de amizade com Israel no Congresso, no uso forte da bandeira como um símbolo visual na campanha presidencial de 2018 e, claro, na pressão constante por mudanças na política externa do Brasil, como aquela proposta polêmica de mudar a embaixada para Jerusalém. Pois é, o que começou como uma interpretação de profecias antigas se transformou numa força política real, que redesenha alianças e influencia governos. E essa jornada está longe de acabar. O que nos deixa com uma pergunta para pensar. Como é que essa fusão poderosa entre fé e geopolítica vai continuar a evoluir e a impactar o Brasil e o mundo?